Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast de inovação, empreendedorismo, criatividade e tecnologia. Estamos aqui para falar sempre disso tudo. Você que está nos seguindo, está nos vendo no YouTube ou no Spotify, segue aí, marca a gente, toca no sininho. YouTube é no YouTube txm.business, no Instagram e no Spotify é TXM Métodos. Estamos lá para você. Estamos aqui no nosso estúdio da TXM Métodos gravando mais um podcast. Podcast com uma menina especial que eu conheço há algum tempo aí, que trabalha com o ecossistema de inovação, parques tecnológicos, que vai contar um pouquinho da experiência dela, da vida dela nesse mercado da tecnologia, nesse mercado da inovação, nos ecossistemas de inovação. Então, vocês já vão conhecer a Mili, ou a Milena. Se apresenta para nós aí, Mili. Quem é você, Mili? Eu sou a Mili, eu sou mãe, mulher, amiga, filha, neta, tenho múltiplas funções e gosto muito, muito mesmo de trabalhar com ecossistema de inovação, habitats de inovação, particularmente parques e centros de inovação. Legal, legal. É isso que você está fazendo hoje? Você trabalha no Centro de Inovação, você está no Ímpeto, né, no Ímpeto Hub. Conta um pouquinho para nós o que é essa perspectiva, o que é o Ímpeto Hub e como é que você está se virando lá no Ímpeto Hub, que é o centro, é o Hub de Inovação, Empreendedorismo e Pesquisa em Tecnologia da Universidade Federal de Santa Catarina, é isso? Isso mesmo, o ímpeto ele é ligado ao centro tecnológico, entretanto ele tem um conselho diverso, são vários professores da universidade, da área do EGC, do design, do próprio CTC, que fazem parte desse conselho, guiando os projetos que são executados dentro do ímpeto, né. Hoje o projeto que eu faço parte ali dentro do ímpeto é Conect Sapiens, que é um projeto que o Parque Tecnológico, escreveu em parceria com esses professores para desenvolvimento daquela região. Então são previstas algumas ações mobilizadoras, 11, para a execução desse projeto. Bom, o Sapiens tem uma história, né? As pessoas gostam, todo mundo se fala em Florianópolis, se fala-se muito em ecossistema, que o ecossistema de Florianópolis é super positivo, é um exemplo para todo mundo. E o Sapiens tem lá 20 e tantos anos já, e talvez ele não tenha tido ainda o boom que se esperava que tivesse, né? Eu tive um bom tempo lá ajudando o pessoal com estratégias de branding e marketing. Mas hoje o ímpeto está com esse objetivo de fazer esse boom. Exatamente, de trazer maior visibilidade para o parque e também para as ações que acontecem dentro da universidade, por ser um centro de inovação da universidade, né. Ele possui vários laboratórios, atualmente a gente tem inclusive rodando uma turma de pré-incubação com 13 empresas, né, fluentes lá, mas a ideia é que por meio das ações que acontecem dentro do Ímpeto Hub, o parque possa ter esse boom, essa visibilidade, né, porque junto nós vamos ter essas ações mobilizadoras como Living Labs, como o Inovação Aberta, entre outras atividades que vamos desempenhar ali para trazer maior visibilidade para o parque. Porque assim, o parque inovação, né? Inovação então, se fala em tecnologia, em espaço físico, tem um parque enorme com fisicamente, mas o mais importante são as pessoas, né? Sem dúvida. E esse projeto Connect vai trazer pessoas para o parque? Vai trazer muito mais pessoas. A princípio está previsto a contratação de até 20 pessoas para esse projeto especificamente, porém, as parcerias e o trabalho em rede e também que é uma das ações, né, trazer mais acordos de cooperação com outros parques, acordos internacionais, visibilidade com outros atores do ecossistema, CDL, a CIF, Sebrae, TXM. Uhum. Nós queremos estar lá. A É TXM isso. sempre tem vontade de estar próximo disso, é o nosso core, né? Queremos estar com a inovação, com o empreendedorismo, e é isso aí que a gente quer fazer. Então o ímpeto está com o ímpeto de fazer isso. Está. Agora, atualmente, ontem ainda nós recebemos o Instituto Pode Crer, e estamos trabalhando com alguns projetos de impacto social lá também. E quando você fala em impacto social, volto a lembrar da Mili.
E o empreendedorismo feminino, Mili, você que é uma líder nisso, gosta muito disso, fala um Sim, pouquinho também dessa tua ativa. vertente aí do empreendedorismo feminino. Então, a gente está com um projeto aí para montar um Co-Creation Mulher, reativar novamente ali dentro do ímpeto. Mas, nós temos outros projetos paralelos em parceria com a ACAT, né, hoje eu trabalho como coordenadora do Mais Oportunidades para a Associação Catarinense de Tecnologia, fazendo esse fomento. Mas ali dentro do ímpeto, nós seremos signatários, né, da ODS 5, que é a igualdade de gênero, e vamos Legal. trabalhar ali com alguns projetos, fortalecendo também o empreendedorismo feminino. O que que é esse signatário? Me explica esse negócio. ODS, signatário, o pessoal lá quer saber o que que é isso aí. Para você que não sabe o que é a organização, né, Os os objetivos? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por favor, procure. Inclusive agora nós tínhamos 17, hoje no país nós já temos 18 e Isso aumentou? Pô, 19, para mim é aumentou. 17. Tem. Sim, agora nós já temos o 18 de igualdade racial, que é uma visibilidade que nós Mas isso é conseguimos, né, global ou é só no Brasil? no Brasil a princípio. Hum. Isso, tanto que agora nós temos o feriado, né? Ah, sim, no dia Do 20, dia né? 20, Uhum. isso, que agora já foi nacional. E a ideia dos objetivos sustentáveis é fazer com que a Agenda 2030 torne-se realidade. Então, cada instituição pode ser signatário, que é o quê? Utilizar algumas desses índices, né, de algumas ações propostas e executar cada uma delas dentro desse ambiente. Por exemplo, essa questão da igualdade de gênero. Mas ali dentro do ímpeto a gente pode utilizar a ODS 11 também, que é o desenvolvimento de cidades inteligentes, né? Também poderia utilizar o estímulo ao empreendedorismo e inovação com a ODS 17, parcerias, enfim. Então temos infinitas possibilidades como parque. Eu acho que a ODS é fundamental. Acho que seguir todas elas é possível no parque, né? No Sim. Centro de Inovação, é possível que todas elas sejam desde de eliminação da pobreza, a fome, todas elas são possíveis da gente ajudar, né? Se não fazer exatamente ali no Centro de Inovação, mas preparar coisas, porque tem a ver com a universidade. Sem dúvida. Uma das coisas que não se fala em Sapiens, e a gente sempre discutiu isso, e talvez o ímpeto consiga resolver, o Richard Florida escreveu um livro que é a Ascensão da Classe Criativa. E num dos capítulos lá, ele fala da universidade, da importância da universidade. E diz que os parques tecnológicos, o Centro de Inovação, tem que estar à distância que você vá de bicicleta da universidade ao parque tecnológico. A gente conhece onde está o Sapiens Park, conhece onde está a UFSC hoje, né? Se você for de bicicleta, você corre o risco de ser atropelado, né? Você acha que o ímpeto pode começar, ou está atrasado, eu acho que está muito atrasado nisso, pode responder a essa perspectiva ou precisa de mais coisa? Não, eu acredito que hoje a gente tem dentro do parque, né, a fotovoltaica que é ligada à universidade, que tem o ônibus elétrico, né? Não está ativo, mas será ativado a partir de janeiro de 2025, né? Trazendo os alunos. Mas nós temos plena condições, né, de fazer e desenvolver ali dentro, por ser pesquisa e desenvolvimento, né? Pesquisa e inovação, que é o core da Universidade Federal. Então, eu acredito sim que o ímpeto pode ser um prepulsor de novos projetos de mobilidade urbana para Florianópolis. Mas ele vai precisar de mais coisa. Acho que a universidade precisa estar mais lá, estar mais presente. Não só a UFSC, mas como a UDESC, o IFSC, Sim. as Univales, Cesus, que Unisul, Univale. CESUSC. Uhum, As universidades têm que estar lá. Elas sem dúvida, precisam estar lá porque é a quádrupla hélice, né? sem A dúvida. universidade tem que estar lá, as instituições de ensino têm que estar lá na quádrupla hélice. O ímpeto vai ser um catalisador disso? Ele vai poder receber todas as universidades? Ou ele vai ser centro tecnológico da UFSC? Puf, acabou. É uma pergunta capciosa essa. Uhum. Eu imagino que sim, que ele vai fazer parcerias com outras universidades para alguns projetos específicos. Por exemplo, se ele trabalhar a inovação aberta, né, nos moldes que a universidade hoje tem feito de proposição, que é metodologias próprias, então acredito que sim, que trarão outras parcerias, né? Temos o interesse aí do CESUSC, da Univale, já conversando para alguns projetos, a UDESC tem trago os alunos também, né, de arquitetura e geografia para estar ali junto conosco.
Então, eu imagino que sim, que vamos ter uma capilaridade da universidade mais próxima. E eles são os que promovem, né, recursos humanos para as empresas que estão dentro do parque e no entorno também. Bom, o nosso podcast fala de inovação, fala de empreendedorismo. A gente está falando de inovação, começamos falando de inovação, começamos falando de empreendedorismo, e esse é o nosso grande mote aqui. Mas é um podcast muito amigável das pessoas. Eu quero saber da Mili, como é que a Mili chegou nesse mundo da inovação e empreendedorismo? A Mili foi da Marinha? Como é que é essa história toda? E como é que a Mili chegou agora, está lá com o ecossistema de inovação? É, a Mili fez biblioteconomia. Ela tinha 16 anos, na época eram 8 anos, né, o colégio. E ela achou que fosse conhecer todas as coisas sendo bibliotecária, né? Ela tinha um intuito terrível. Mas a Mili foi se modificando, né? E aí ela, quando estava quase se formando, começaram os buscadores, né? Os sistemas de busca. E aí comecei a trabalhar com isso e fui Porque você é migrando. novinha, os buscadores chegaram bem depois. Sim, super, super jovem. E aí fui migrando para a área de ciência da informação. E quando no primeiro semestre de ciência da informação, entrou uma professora magrinha, com os cabelos cacheados, assim, e começou a falar sobre habitats de inovação. E quando ela falou sobre isso, veio aquele propósito inicial de conhecer muitas coisas, né? De entender o que que era ecossistema de fato, né? O que que é trabalhar em rede, o que que são a conexão desses atores. E eu fiquei encantada com aquele assunto e perguntei se eu poderia fazer parte. E ela disse que estava montando um grupo de pesquisa e a partir disso eu comecei a ingressar dentro do ecossistema. Aí comecei a participar dos primeiros Startup Weekends, hackathons, comecei a executar as minhas funções, né, fora da biblioteca. E aí, então, comecei a estudar parques tecnológicos naquela época. Gostava muito mais de parques tecnológicos, ela que me induziu para centros de inovação por causa das pesquisas do próprio grupo. Mas até hoje, assim, me emociona pensar o que é o parque tecnológico e o que ele pode fazer para a sociedade como um todo, né? Para nós, seres humanos, que pagamos os nossos impostos, que estamos ali trabalhando, empreendendo, né? Todos os benefícios. Às vezes a gente recebe pessoas lá no ímpeto e eles falam assim: ah, mas por que ter um centro de inovação da universidade dentro do parque, né? Para mim parece tão óbvio. Às vezes a gente fica numa bolha, né? É óbvio. Mas não, assim, o entendimento dessa relação ganha-ganha de centro de inovação, de pré-incubação, de incubação, de aceleração dentro de um único ambiente é fantástico. Legal, mas você não falou o nome da professora. Tem que mandar um abraço para ela, que é a professora que mudou a tua vida. É verdade. Vou mandar um abraço para minha futura orientadora de doutorado, professora Clarice. Ah, bom, bom, que a Clarissa às vezes assiste. Ela não costuma assistir, ela não gosta muito desse podcast, mas desse eu vou pedir para ela assistir. Diga para ela assistir. Então, mas eu falei da Mili Marinheira. E a Ah, Mili sim, Marinheira? então, antes disso, a Mili gostava muito de bibliotecas, né? E aí fui bibliotecária da Marinha do Brasil. Aí trabalhei 4 anos com a Marinha e trabalhei com Você navios foi branco, marinheira ou navios. era uma contratada? Assim? Não, assim, ensino quem faz concurso para serviços temporários na Marinha, né? Não são efetivos, mas eles têm até 9 anos para estarem ali concursados. Aí tem bibliotecários, tem essa função Você lá não dentro. vestia roupa branca e chapéuzinho? Vestia. E tinha que fazer continência? Sim, tinha que prestar continência também. Então eu trabalhava com navios brancos, que chama, né? Que não é armamento, é pesquisa e desenvolvimento. E aí trabalhava na parte de oceanografia e inteligência da Marinha. Era bem bacana também, mas não, com certeza não tinha o brilho que é trabalhar com o ecossistema e os cabelos brancos. Você se via na Marinha por muito tempo ou não? Então, quando eu estava lá, me via a longo prazo, né? Pensando justamente em prestar um concurso público e ser uma funcionária pública. Mas depois que eu comecei a estudar o ecossistema e modifiquei de área, né, passando para a ciência da informação, fui fazer o mestrado, e aí não consigo mais me identificar como um servidor público hoje. Mas chegando no servidor público, você trabalhou muito no governo, né? Trabalhou Trabalhei. muito no governo. Você Aham, trabalhou para a Rede Catarinense de Inovação na Florianópolis, né? Junto sim. com a CAT. Uhum. Depois foi para a saúde, né? Secretaria de Saúde e tal.
isso do governo, dessas perspectivas do, da inovação no governo. O que você me diz? O nosso governo está se preocupando com isso? Não está? Ou está dizendo que está, mas não está? Qual é que é a tua perspectiva? O governo atual se preocupa em considerar técnicos, né? Então ele tem indicado pessoas técnicas para suas secretarias. Então, atualmente eu observo que há uma preocupação em deixar as coisas mais efetivas para a população. Nas áreas que eu passei, né? Tecnologia, saúde, educação. Então, isso tem vindo, né? As áreas que eu trabalhei do governo, tanto na prefeitura quanto no estado, foi relacionado ao desenvolvimento, à produção de software, né? Eu trabalhava na diretoria de governança eletrônica no município e também, né, no estado, dentro da saúde, que é a única secretaria que desenvolve os seus próprios sistemas, né, de saúde. Mas a inovação, ela ainda é muito distante da realidade das pessoas que estão na ponta, né, dos próprios servidores, pela falta de capacitação técnica, realmente. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento e inovação, ainda há uma lacuna muito grande entre a teoria e a prática pensando em governo, né? Mas atualmente, sim, eu posso dizer que o governador tem bastante interesse. Ele passou 4 horas num evento que é Santa Catarina Mais Inovação na ACAT, agora recentemente, falando que tem recursos públicos para desenvolvimento de centros de inovação. Eram 15, agora ele quer é, capilarizar para 21 centros, né? Uhum, Então, chamado hubs agora uhum, por ele, por essa nova gestão, uhum. mas não perde esse core, né? Então, esses anos trabalhando com centros de inovação, montando metodologias e indicadores, que eu, né, particularmente penso que sem esses indicadores de gestão pública, né, do que é gerir um centro de inovação com recursos públicos, um parque tecnológico com recursos públicos, sem uma prestação de contas à população, os empreendedores, as pessoas que estão né, contribuindo com esse ecossistema, não faz sentido. Quando você falou no governo e você falou assim, a inovação e o desenvolvimento e ainda tem algumas dificuldades por causa da formação, talvez do comodismo que o concurso público dê e tal. A palavra que me vem ali, até porque eu gosto muito disso, é o empreendedorismo. Será que se a gente transformasse os nossos funcionários públicos mais empreendedores, isso seria bom ou atrapalharia o andamento do serviço público? Não, seria sensacional. Se eles só aprendessem intraempreendedorismo, já seria fantástico. Se eles empreendessem ainda mais. Tem essa diferença de perfil, né? Se você conversar com um funcionário público que já empreendeu, ou que pretende empreender, ou que busca alguma coisa relacionada ao empreendedorismo, ele tem uma visão diferente de trabalho, de produtividade, de atividades que ele desempenha dentro do governo. Até pensando em conexões, né? O que perpassa aquela secretaria, por exemplo. Como que eu posso me relacionar e fazer uma parceria da educação com a saúde? Da tecnologia com a saúde, ou da educação, a tecnologia e a saúde. Então, aqueles profissionais que já passaram por isso e que são empreendedores, eles têm essa visão diferenciada dentro do governo. E acho que eu vejo que se a gente conseguisse fortalecer isso, né, se o governo se dedicasse a ensinar o intraempreendedorismo ou apoiasse o empreendedorismo desses, né? Olha, Uhum. você trabalha aqui tantas horas por dia, mas sei lá, vai montar a tua lojinha, montar, fazer o seu aplicativo. Isso acho que daria uma visão diferente e o entendimento do que a sociedade está esperando, né? Não, com Porque certeza. as burocracias, ou talvez as burocracias, né? Às vezes, porque burocracia eu sou muito fã de história em quadrinhos e adoro Asterix. Eu E gosto. tem um livrinho dele, uma história deles, que é sobre eles precisavam pedir um documento na Grécia para Roma, em Roma, para os romanos, para eu não lembro exatamente o que eles precisavam, mas ele tinha que passar por diversos setores da, da, da prefeitura, da cidade, para isso acontecer. E era uma confusão, papel para lá e para cá. E daí isso como jovem, adolescente, até criança, lendo isso, me foi entender o que era burocracia, né? A burocracia existe para facilitar os processos.
A função da burocracia é organizar os processos para as coisas aconteçam. Porque se não houver burocracia, o documento que a Mili mandou eu guardei num lugar, ninguém sabe onde é que está, quando a Mili voltar. Então se criou um modelo burocrático que é, a Mili colocou esse documento aqui, ele está aqui, a hora que ela voltar, está aqui. Mas para chegar lá, talvez tenha que fazer isso, isso, isso. Algumas pessoas deturparam isso, né? E fizeram a burocracia virar uma burocracia para chegar lá. Mas burocracia é super importante, porque se eu não tivesse burocracia, com o perdão de uma palavra, ia ser uma zona total, né? Porque ninguém ia achar nada em lugar nenhum e isso ia acontecer. E a gente que trabalha aqui na TXM com modelo caótico, de caos e ordem, ia ficar só no caos, né? A ordem ia esquecer. Então, a burocracia, pessoal, a burocracia é importante. Se não houvesse burocracia, talvez a gente não tivesse nada, acontecendo nada nesse planeta, né? Porque ela acontece. Mas temos que respeitar também para que ela não seja um estorvo, né? Ela só seja para organizar as Mas, coisas, né? mas, Salomão, a gente pode inovar na burocracia, certo? Uhum. Não pode? Sim, claro. E quando a gente fala em Então, tecnologia, mais ainda. exatamente. Então, hoje nós já temos uma série de IAs que organizam o trabalho, trazendo mais produtividade e também celeridade ao processo, impedindo que se torne uma burocracia, certo? Claro. Então, eu vejo que é possível inovar mesmo dentro da burocracia. Não precisa mais ser na época do Alteryx lá, não precisa mais passar por vários lugares, inclusive com metodologias em nuvens, enfim, os co-creators com certeza recebem, né, um voucherzinho da Amazon lá, que tem a possibilidade de Sim, armazenamento em sim. nuvem. Então, hoje, a burocracia, ela acontece, às vezes, por uma opção e não necessariamente porque ela não pode ser inovadora, né? Então, todas as pessoas que trabalham, independente dos organismos públicos ou privados, é uma escolha hoje, né, 2024, Essa palavra é legal. É uma escolha. quando você decide ser mais burocrático no sentido pejorativo da palavra. O sentido positivo é importante. Uma burocracia com IA é outra burocracia, né? É muito mais fácil e estão aí os aplicativos, está o nosso dia a dia, tá, e a gente percebe isso. Claro que isso também gerou uma, um excesso de celeridade, né? Às vezes tudo é muito rápido, né? Quero entrar na internet, tem que estar ali a resposta. E nem sempre está ali também, né? Então, cada dia mais nós estamos exigindo que seja mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E calma, né? A gente não pode chegar Acho que lá. o que E difere chegamos. o humano da máquina, né? Eu acho que alguns humanos pensantes, assim, aqueles que entendem que é importante o processo de espera, isso não acontece, porque você vê, nós temos hoje disponível em alguns tipos de plataforma uma IA que reflete. Não sei se você já ouviu Sim, falar. sim. Então, tem aquela IA que é mais rápida, tem aquela IA que faz a reflexão e a análise, tem aquela IA. Então, é possível, né? E o ser humano que está por trás disso, que está fazendo essa modelagem, ele é capaz de justamente fazer esse direcionamento, né? Para não ser tão rápido quando necessário e não tão rápido quando necessita de uma análise mais profunda. E essa IA vai tirar teu emprego? Não. Por que não? Porque hoje, como uma pessoa inteligente, vivendo num ambiente inteligente, eu sou capaz de criar outras IAs, né? De criar mecanismos e ferramentas para o meu trabalho. Mas o meu conhecimento, né, tácito só eu tenho. Né? Mesmo transformado em explícito em alguns materiais de produção, jamais uma máquina vai fazer o que eu O faço. Ricardo teve aqui, professor do MIT, teve aqui, a gente fez um podcast sobre IA, e ele disse assim, não é a IA que vai roubar teu emprego, é alguém que entende de IA que vai Vai roubar o roubar teu. você? Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que estudar isso aqui. Bom, você já foi co-creator, né? Já teve aqui, já participou dos processos e tal, conheceu, já foi bolsista do laboratório, lá quando era apenas um laboratório, Já fui avaliadora também. avaliadora, já participou de todos os Todos aspectos, os né? aspectos. Da TXM Eu e do sou co-creator. entusiasta da TXM. Então a gente tem um momento TXM aqui, que é TXM, Think, Experience e Manage. Então, quando eu falo em Think, é uma pessoa, uma metodologia, uma história que te faça, te lembre sucesso. Think, que você usa.
que você colocaria? Quem você colocaria e o que você faria? Olha, thinking, geralmente, eu vou citar uma coisa pessoal, tá? A minha avó, ela usa muito o YouTube, né? Ela é uma senhora de 91 anos e ela acha extraordinário o fato do celular transmitir para a televisão. Então ela usa muito esse processo, né, como Chromecast. E, e ela, daquele processo, né, da vida dela, a vida inteira, anotar receitas e construir coisas, e agora ela tem a possibilidade de modificar essas receitas por meio do YouTube, porque as pessoas vão variando coisas e mostrando para ela. Então, quando eu penso, né, em alguém que está vivo há 91 anos e que está aí criando receitas novas ou utilizando tecnologia que passou do rádio para a televisão, para a internet, para o WhatsApp, enfim, eu penso nisso, assim, nessa disrupção. Então não é alguma coisa muito famosa, mas que eu utilizo pessoalmente, o quanto a gente precisa ser disruptivo e adaptativo, né, dentro das nossas atividades de trabalho. A inovação não precisa ser sempre disruptiva, Uhum. mas a adaptação acaba tornando uma disrupção para algumas pessoas, para um Sim. público. Inovação não é para todo mundo, mas para algumas pessoas isso acontece. Experience, uma experiência que mudou a sua vida. Como eu coloquei, eu acho que ter decidido fazer ciência da informação foi uma disrupção na minha vida, porque eu poderia ter sido sempre a pessoa que organiza os livros na prateleira. Poderia e estava bem para mim. A mesma coisa que você falou quando a gente começou aqui a gravar, isso foi bem, bem importante. Você começou a gravar, porque tem que colocar o microfone mais perto, porque eu falo baixinho. Acho que ensino isso na faculdade de biblioteconomia, né? A Fala bibliotecária fala baixinho, né? Sim, sim, eu tenho um tom de voz mais baixo, assim. O que não impedia de comandar 850 homens, saiba disso. E então essa questão da experiência, para mim foi uma experiência disruptiva, né? Assim, modificar completamente o conceito do que eu enxergava de mundo e trazer visões de mundo diferentes. Então a minha experiência em relação a ecossistema de inovação, a habitats de inovação, centros de inovação, parque tecnológico, aceleradoras, e perpassar e ter o privilégio de conhecer de todas as pontas, por exemplo, um processo de pré-incubação, para mim foram extremamente enriquecedores. É uma experiência que vale a pena ser comentada. Manage. Estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de tecnologia, estamos falando de inovação. Uma ferramenta que você acha indispensável para quem quer empreender. IaaS, sem dúvida nenhuma, né? Acho que a TXM é uma das melhores ferramentas que eu já utilizei para empreendedorismo. Eu já tentei empreender umas 2 vezes, mas eu não consigo fazer administração de tempo, que é um desafio hoje para mim. Mas é uma ferramenta que auxilia em todo o processo, né? É impossível. Você pode começar pelo Thinking, pode começar pelo Manager, você vai entregar o mesmo resultado se você seguir aquele caos e processo. Então, é muito bacana. Eu acho que deixa a pessoa autônoma, aquela pessoa que tem vontade de fazer acontecer, ela utilizando a ferramenta, ela faz. Ela nem vai precisar, talvez, até do mentor hoje, né? A gente sabe que o processo de mentoria ele é super relevante, mas a própria ferramenta ela é sensacional. Obrigado, obrigado. É o que a gente quer, fazer isso acontecer. Mili 2030. 2030. Eu tenho. Vou fazer uma pergunta antes, né? Porque a gente falou muito também da Mili informar. Mas a Mili é mãe, né? Sim. De 2 adolescentes jovens já, né? 20 e 19 anos, acredita? Meu filho faz mecatrônica no IFSC, gosta muito dessa parte de tecnologia. Eu estava filmando depois o Fab Lab de vocês ali para ele. Eu falei, filho, você tem que vir aqui para utilizar esse Fab Lab maravilhoso. Ele gosta bastante. A minha filha faz sistemas, né? Um pessoal que gosta assim dessa arte de programação. Ela produz vários aplicativos de impacto social para mulheres. Produziu um aplicativo último agora que era dar carona para as mulheres, porque elas vão em eventos sozinhas. Então, se tinha um evento, daí já fazia. Nem sei como que ela fez aquilo, mas enfim, estava bem bacana lá. Disse que vai disponibilizar nas lojas agora. Então, Tá com o edital aberto do Cocrejo? então, já falei.
Tem Tanto que na UFSC, participar. tanto na UFSC como do Floripa Conecta. Tem 2 editais É abertos. verdade. E só Tem- fazer sistema e não saber vender não adianta. Não, eu também falo o tempo inteiro. Tem que empreender. Mas Acho Mili, que mas Mili 2030. Mili 2030. Vó Mili? Não, família não. Minha filha diz que tem muita população, que ela não é adepta a ter filhos, diz que vai deixar para a próxima geração fazer a procriação. Eu falei para ela, vai acabar na mamãe? Ela falou, sim, vai ter outras formas de você deixar legado. Ela é uma pessoa bem interessante. A Mili 2030 tem um projeto já que ele é antigo, né? Ele tem uns 2 anos, eu comecei a trabalhar nesse projeto. Eu quero trabalhar num parque chamado Noi Tech Park. Então, ele fica numa região da Itália, do norte da Itália, mais assim, uma região mais rural, porém, esse parque tecnológico, ele tem processos de pré-incubação, tem incubação, trabalha com centro de inovação e agora, no ano de 2024, abriu uma universidade pública para aquela região. Eu tenho um desafio muito grande, que é falar alemão, né? E eles, por estarem ali grudadinhos, inclusive eles eram historicamente da Alemanha, né? Naquela parte de Tirol ali. Mas eu tenho uma vontade muito grande de, quem sabe, fazer uma parte do doutorado lá, ou de repente, um dia estar trabalhando lá. Eu vivo conversando com eles, né? Por ferramentas de IA que traduzem para o alemão. Mas eu tenho essa vontade de um dia trabalhar lá. Um dia mais próximo do que 2030, Antes de 2030. se possível. Ah, que bom. Eu te indico o Keynes Park, que é lá em Enschede, onde a gente morou, né? O Felipe também morou lá. O Keynes Park é bem legal também. O Design Lab de lá é espetacular, né? que legal. Da Universidade de Twente. É muito legal. E tenho alguns ex-alunos meus que estão lá. Então, se você quiser contato com eles. Opa, já gostei, viu, Felipe? Você pode ir me levar também. Ele estava querendo depois estudar lá. Não, é muito bacana. Assim, a gente e é sobre isso, né? Sobre ir em outros países onde dá certo o ecossistema e a gente trazer coisas como, por exemplo, a TXM, né? Que foi a sua pós, né? O seu pós-doutorado, que não é tão simples assim, mas desenvolver metodologias e ferramentas que a gente possa adaptar e trazer de fato essa inovação para nós, né? De volta e fazer esse ciclo perpetuar. Eu acho que é fantástico. Então tá. Pessoal, muito obrigado, né, por assistirem aqui. Quero agradecer a Mili a ter Obrigada. vindo aqui com a gente, falar esse tempo. Eu convidei ela muito rápido e ela topou, foi super legal. Ela está aqui, a gente está aqui. Obrigado ao Felipe por tocar isso aqui. Obrigada. Você que está nos seguindo no YouTube, né, é TXM Business, no Instagram e no Spotify é TXM Metros, no LinkedIn também, TXM Metros. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente tem, Mili, para você um presentinho da gente faz aqui da TXM, né? Ela é personalizada, com o teu nomezinho ali. Que lindo, gente, é Mili. Suas palavras finais, Mili, e aí? Quem não passou pelo processo de pré-incubação, passe. Quem não entendeu ainda o seu DNA da marca, venha consultar o professor Salomão e as ferramentas que ele produz. E venha conhecer mais sobre o ímpeto. E quando quiser fazer uma visita, estamos dentro do Sapiens Park. E como é que eu acho a Mili? @vegamili ou no LinkedIn, Milena Meredme Correia Teixeira Veiga. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.